Quantos podem dizer glória a Deus? Vocês lembram a semana passada que eu comentei a respeito de nós não deixarmos de dar glórias a Deus. Tudo que nós temos vivido em razão da sua misericórdia e graça, lembrando dessas crianças, de juniores e adolescentes que já está disponibilizada a inscrição para eles. Antes de você sair, pai, mãe, que tem os seus filhos, se você ainda não fez a sua inscrição, por gentileza procure a Deise, fala com alguém. Quem é a Deise? Alguém vai dizer para você quem é. Ela vai estar no final ali para você fazer a inscrição, porque agora no início de março nós começamos essa atividade com todo vapor, e será algo assim muito, muito especial. Lembrando também que quinta-feira agora, né, pastora Nair, roubaram a pastora Nair, acho que ela foi arrebatada. A equipe dos idosos começam o bazar, que é para trazer alavancar o projeto deles. Então vai acontecer na quinta à tarde, sexta à tarde, é isso? E no sábado à tarde, das 14 às 16 horas, às 17 horas, das 14 às 17 horas, amém, queridos? Quero também, antes das crianças, está um pouquinho quente aqui, porque nós tivemos que desligar as máquinas de ar por um dado momento, porque está dando uns picos de luz, e nós vamos ter que tomar umas providências aí, investir nos cabos de luz, porque da maneira como foi feito aqui o prédio, ele não foi projetado para toda essa carga, e nós, o povo de Deus, tem muita carga abençoada, amém, queridos? Nós somos de muitos decibéis, nós temos muita força, a energia do Senhor, a força do Senhor está sobre o seu povo, amém? Glória a Deus. Quero conhecer as pessoas que estão nos visitando, tem duas lá atrás, fica em pé para a igreja conhecer vocês, aí, glória a Deus, um aplauso, Senhor, pela vida delas. São amigas da Beia e do Luiz, glória a Deus, sempre muito bem-vinda. Sempre que vocês puderem, traga o Luiz e a Beia para eles ouvirem da palavra do Senhor. Deixa eu ver aqui nessa meiuca, não temos, todo mundo é da casa. Tem aquela moreninha lá que tem uma cor toda especial, fica em pé para a igreja conhecê-la. Isso, glória a Deus. Uma cor invejosa, como eu falei para ela, nós os branquelos aí, cor de gesso, quando nos deparamos com uma cor indiana aí, nós ficamos. E aí tem o Bruno, fica em pé, Bruno, para a igreja conhecê-lo, glória a Deus. O Bruno é de Laranjeiras, né? Paula Frontin, olha só, então o rapaz que te convidou me derrubou, disse que você é de Laranjeiras, querendo mudar você de endereço, de Paula Frontin. Muito bem, seja bem-vindo. Ele está fazendo um curso aqui em Pato Branco, com o cinegrafista aqui, que foi o que me derrubou. Você mostra quem é o cinegrafista, tá? Por gente. Glória a Deus. Eu quero, antes de chamar as crianças, eu quero que fiquem em pé as pessoas que se submeteram ao batismo nesse final de semana, por gentileza. Isso. Agora, com muita coragem, eu quero que vocês venham aqui à frente. Glória a Deus. Venham aqui à frente. Glória a Deus. Faltaram 2 pessoas ou 3 que estão em desobediência com o pastor, porque eu falei que era para estar, para ouvir a palavra, mas de repente está ouvindo nas redes sociais. Nós vamos cortar as redes sociais, só vamos colocar uns 4 dias depois, viu, Valdinei?
para as pessoas não, mas de repente se não der eu tenho a rede social para acessar, viu? Você que está acessando, sinta-se carçado, mesmo não sendo caminhão velho. Amém, queridos? Quero que você fique em pé, estenda as mãos para cá, nós vamos glorificar a Deus pela iniciativa de cada um desses amados, que certamente foram marcados com uma experiência toda especial, que vai mudar o rumo da vida de cada um deles, não só da vida deles, mas haverá uma mudança na casa deles, por onde eles passarem, essa manifestação, essa projeção da luz do Senhor, que vai brilhar muito mais na vida deles, vai atingir outras pessoas. Amém, queridos? Te louvamos mais uma vez, meu Deus, pela vida de cada um desses amados, amadas que estão aqui à frente. Clamamos no poder do nome de Jesus, que o Senhor abra, Senhor, as janelas dos céus. Meu Deus, que tudo que está represado no nível de bênçãos, nós clamamos, Senhor, Deus, que esses diques sejam rompidos nessa noite, e se derrame, Pai, sobre a vida de cada um desses amados e dessas amadas, Senhor, as águas purificadoras, assim como, Pai, eles se submeteram ao batismo das águas, que essas águas, Senhor, possam fluir no interior de cada um deles, Senhor, e descendentar todos que estiverem à volta deles, em nome do Senhor Jesus. Agora você pode dar mais um aplauso ao Senhor, pela vida de cada uma dessas bênçãos. Glória a Deus. Pode voltar para os seus lugares. Eu os intimei para estar aqui nesse culto, porque eu fiz um curso antes do batismo, e enquanto eu sentia no Senhor de trazer uma palavra que contemplasse essa decisão deles, e fiquei por longos dias, não tão longos dias, mas pelo menos a semana, buscando no Senhor. E quarta-feira de manhã o Senhor clareou para que eu desse continuidade naquele curso, que realmente viesse a abençoar a igreja também, no sentido de entendermos as nuances do batismo, não só do que eles se submeteram, mas de tudo que a palavra de Deus descreve a respeito das nossas decisões, porque tem batismo que é aquilo que se faz no âmbito literal, que se enxerga no natural, mas tem batismos que vão acontecer no decorrer das nossas vidas. Nós vamos sendo inseridos em cada um dos processos, cada um dos desdobramentos que vão acontecendo nas nossas vidas, é uma inclusão que o Senhor permite que aconteça. Isso também é chamado por alguns teólogos de batismos. E eu quero passar para vocês daqui a pouco, enquanto as crianças vêm para cá, achavam que eu estava esquecendo delas, né? Venham para cá que eu quero orar por elas, e aí elas vão receber da palavra do Senhor, na maneira que elas entendem, e nós vamos então disponibilizar essa palavra para a igreja. Estenda as mãos para cá, amados. Pai, muito obrigado mais uma vez pela sede, a fome, o desejo de cada uma dessas crianças de receberem um pouco mais daquilo que o Senhor tem preparado para elas, Senhor. Pai, que essa mesa seja uma mesa, Senhor, que atraia o coração de cada uma dessas crianças, e elas sejam literalmente abençoadas em tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Podem ir, crianças. Queridos, assim, eu fiz algumas anotações aqui, para eu não me perder em nada, de tudo aquilo que o Senhor assentou no meu coração. Então, os que estão lá chegando, os que vão se acomodando, afivelem os seus cintos. Ladies e gentlemen, please look at me now. Em outras palavras, tomem seus assentos, afivelem seus cintos, olhem para mim agora. Attention, please.
people de my God, povo do nosso Deus. Prestem atenção. Algumas coisas a gente fala por sinais e outras palavras a gente vai juntando, né? Se os estudiosos americanos aqui entenderam, a gente depois se acerta. A palavra de Deus, ela se completa. Às vezes nós paramos o nosso coração no ensinamento que recebemos e temos o hábito de estancar aquilo e não nos permitir ser acessado em outras coisas mais. Nós estamos fazendo esse curso com a doutora Tânia Tereza, para os homens, que termina o segundo grupo nessa segunda e nessa terça-feira, daqueles que estão indo lá em casa, e nessa quinta e na sexta termina o primeiro das mulheres que estão vindo aqui. E falei para os homens, nessa segunda e nessa terça é que o fogo vai pegar, é que o momento vai ficar um pouco mais emblemático e mais nervoso, dizendo-se assim. Mas na outra segunda e terça-feira nós começamos o terceiro grupo. Então, se você não fez no primeiro grupo e também não está nesse segundo grupo, por gentileza, me acesse ou no WhatsApp, no meu privado, ou pode conversar comigo quando no terminar do culto. Ontem alguém já me acessou lá no batismo dizendo: pastor, eu preciso, eu quero, eu desejo estar nesse momento onde está sendo disponibilizada essa ferramenta a mais para os homens. Então, assim, queridos, quando nós temos os nossos corações abertos para aquilo que o Senhor deseja fazer, o Senhor derrama muito mais do que nós entendemos que Ele vai nos atingir, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é poderoso. Diga: o Senhor é poderoso. Diga: o meu Deus, o meu Pai. Diga: é poderoso. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou cremos, conforme o poder que está em nós. Quando eu libero aquela manifestação de glória, aquele poder que o Senhor já inseriu em mim, eu fico com os meus olhos, os meus ouvidos atentos para tudo aquilo que Ele ainda deseja derramar sobre a minha vida. O ensino romano poda isso, e muitos de nós, mesmo tendo uma vibe cristã e evangélica, muito da nossa visão tem ainda um viés de romanismo, e em razão disso, às vezes nós nos sentimos paralisados, estancados em algumas coisas. E quando eu estava falando aqui, ou vendo a respeito de batismo, eu quero falar sobre 6 aspectos de batismos. Mas alguém pode dizer: mas pastor, a Bíblia diz que há só um batismo. Aliás, a Bíblia começa dizendo: há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. E isso está em Efésios 4:5. Eu não sei se eu passei para você lá, Henrique. Efésios 4:5 diz que há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, se há um só batismo, como que o pastor vai falar de outros batismos? Deixa eu esclarecer isso para você, porque quando nós estamos à disposição do Espírito Santo, ele vai trazendo esses desdobramentos que parecem que estão estancados na nossa mente e na nossa visão. Então, quando ele diz há um só Senhor, queridos, isso demanda do primeiro mandamento, porque o romanismo ensinou na sua cartilha, ou no seu, não lembro como que chama o nome lá, no catecismo, ensinou de forma diferenciada, dizendo que o primeiro mandamento é amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É ou não é verdade? O segundo mandamento, amar o Senhor sobre todas as coisas,
com toda a tua força, todo o teu coração, assim por diante, e amar ao próximo como a ti mesmo. E esse não é o primeiro mandamento. Esse é o resumo da lei. Jesus disse que a lei, ela seria resumida, a lei seria resumida em: amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume toda a lei. Mas o Senhor não revogou os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento da Bíblia está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, que diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento: não terá outros deuses além de mim. O segundo mandamento, ele diz: não farás para ti imagem de escultura, de semelhança alguma do que está nos céus, nem embaixo na terra. Aí ele vai continuando: não as adorarás, não lhes prestará culto, porque eu sou o Deus zeloso, que visito a iniquidade dos filhos, ou dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí ele vai para o terceiro mandamento, é que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eu não vou falar sobre os mandamentos, só estou dando uma explicação em vista de Efésios 4:5, quando ele diz que há um só Senhor, e na sequência ele diz: há só uma fé. Como que há uma só fé? Porque a fé, ela procede do Senhor. Jesus é o autor, diga autor, e consumador da nossa fé. Ora, se você é autor de uma música, ou de uma poesia, ou da descrição de um livro, outra pessoa não pode se apoderar disso. Aliás, até para usar isso nas áreas midiáticas, precisa-se ter liberação, ou você tem que pagar um cachê para você se utilizar dessas ferramentas. Então, assim, ele diz que a fé, ela só é convergida para o Senhor. Muitas pessoas aí do mundo, e quando nós éramos do mundo, nós também tínhamos essa pegada. Quando você ia fazer uma aposta, que não deve se fazer, nós devemos ganhar o nosso pão com o suor do nosso rosto, e nós não devemos processar em jogos de azar. E então nós dizíamos: vou fazer uma fezinha, não é verdade? Até hoje o povo aí fora diz, mas a fé verdadeira, quando diz há uma só fé, é essa que procede de Jesus e converge para Ele, porque Ele é o autor e consumador da fé. E por fim, diz que há só um batismo. Como há um só batismo, você vai falar de mais batismos, pastor? Esse batismo, queridos, é o batismo em Cristo Jesus. Só há um batismo em Cristo Jesus, ok? Os demais são desdobramentos que nós vamos recebendo na nossa caminhada. Como esse batismo em Jesus se processa? Eu estou trazendo isso de uma forma especial para os que se submeteram ontem ao batismo nas águas, mas também para toda a igreja, ok? Então, Hebreus 6:1, eu não vou discorrer sobre esse versículo, mas a parte A fala de ensino de batismos. Por isso, pondo à parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos de nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas. Aí não fala de batismo, não é esse. Coloquei 6:1? Eu vou abrir, acho que é 6:2 então. Tenta lá para mim 6:2. Hebreus 6:2. Aqui. O ensino diga batismos. Diga batismos. Então a Bíblia fala sobre batismos. Então ela discorre. Eu não vou falar sobre esse tema, pode tirar da tela. Não vou falar sobre esse tema, porque aqui está discorrendo de que nós não devemos nos prender às coisas
uma fé morta, não devemos nos prender a batismo, não devemos nos prender a uma série de coisas. Porém, a Bíblia diz que nós devemos caminhar no crescimento e no conhecimento da palavra de Deus. Então, eu posso dizer que dentre esses 6 que eu vou falar agora, um deles começa de uma forma indispensável, e que a grande maioria das pessoas abrem mão desse que é indispensável, que tem a ver com o batismo de arrependimento. Mas pastor, batismo de arrependimento, os teólogos de plantão, quem sabe posso dizer, não é João Batista que pregava? É verdade. Na época, João Batista batizava nas águas o batismo de arrependimento, porque Jesus ainda não havia se manifestado de forma ministerial. Mas o que nós precisamos entender é que o arrependimento, diga arrependimento, nunca saiu da pauta cristã. Para nós nos entregarmos a Jesus, para nós nos sentirmos no batismo verdadeiro que é em Cristo Jesus, precisa acontecer um arrependimento. Porque senão, tem muitos crentes aí, queridos, escute-se isso, não faz parte um pouco da tua caminhada. Tem muitos crentes que não mudam de vida, receberam Jesus, fizeram uma oração de entrega nas mãos do Senhor Jesus, que disse sobre o batismo em Cristo Jesus, se submeteram ao batismo nas águas, mas não se arrependem das suas atitudes de outrora, como que se as carregassem como um apêndice em si mesmo, carregando ainda as coisas que aprontavam, em função de que a Bíblia diz, quem mentia não minta mais, quem se prostituía não se prostitua mais, quem se drogava não se drogue mais, quem era viciado não se vicie mais. Por que tem alguns crentes que ainda cheiram? Por que tem alguns crentes que ainda mentem? Por que tem alguns crentes? Hoje mesmo nós falando com uma pessoa, falando a respeito de uma pessoa que é evangélica, e ela dizia para nós, a tal fulana, ela mente descaradamente, e é uma crente, queridos. Então isso demonstra que há um batismo superficial, porque o arrependimento precede o batismo nas águas, o arrependimento precede o batismo em Cristo, porque o que me leva para me sentir batizado em Cristo Jesus, é o arrependimento das obras mortas, é o arrependimento da minha vida outrora. Quem encrencava não encrenque mais, quem se amargurava não se amargure mais, quem se ressentia não se ressinta mais. Ou seja, pastor, então a pessoa tem que ser uma pessoa perfeita? Não, longe disso. O que nós precisamos é entender que somos acompanhados por aquele que passou a habitar em nós, a saber, o Espírito Santo. O Senhor, quando Ele andou com os discípulos sobre essa terra, Ele disse, eu vou ascender aos pais, mas enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, que os convencerá acerca do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, aquele que vai fazer que, quando você vacilar, quando você resvalar, quando você cometer alguma coisa que te condenava, que tem a ver com o nível de arrependimento que você deveria ter e não tem, Ele vai falar com você e vai dizer, volte ao alinhamento, volte ao prumo dos céus na terra. Ou seja, permita-se que o Espírito Santo te conduza. Queridos, isso chama batismo de arrependimento. Diga, batismo de arrependimento. Eu quero mostrar um texto para vocês, escute bem isso. A defesa teológica no nível normal é que o batismo do arrependimento, ele tem a ver nos dias de João Batista,
Porém, o texto que eu vou lhes mostrar agora, Jesus já havia se batizado, ele não tinha do que se arrepender. Ele se entregou ao batismo para mostrar para nós que essa é uma ordenança de quem se sujeita ao Pai. E na medida que eu me arrependo e me entrego ao batismo, eu estou me sujeitando ao Pai, estou me sujeitando a Cristo Jesus e ao Espírito Santo. E eu vou lhes mostrar que lá em Atos, quando aconteceu a descida do Espírito Santo no Pentecostes, houve um alvoroço, e dentre esse alvoroço, os fariseus de plantão, as pessoas que estavam ali próximas, julgaram que aquilo não era de Deus, dizendo: essa hora da manhã, 9 horas da manhã, esse povo está se comportando como bêbados, embora chamas de fogo estivessem sobre a cabeça deles. Em razão disso, Pedro toma a palavra e entra numa defesa, e nessa defesa que eu vou ler esse texto, vocês verão que ele está dizendo que é para eles se arrependerem e se sujeitarem ao batismo. O que aconteceu em razão dessa palavra de Pedro? 3.000 pessoas desceram as águas, 3.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas experimentaram o arrependimento e desceram as águas. Por isso, eu quero ratificar que o arrependimento precede ao batismo nas águas, precede o entregar a vida para Jesus, porque só entregar a vida para Jesus e continuar na vida que levava antes, não testifica que a pessoa é uma pessoa cristã. Então vamos lá, Atos 2, 37 e 38, ele vai pôr ali na tela enquanto se acompanha. Escuta o que diz, Pedro dizendo, aliás, a resposta deles, ouvindo eles essas coisas, quais essas coisas? Tudo que Pedro discorreu naquele momento, compungiu-se-lhes o coração, ou ficaram constrangidos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E no 38, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, diga arrependei-vos. Vejam, arrependei-vos, o que é isso? É arrependimento, para depois você tomar uma nova atitude. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, queridos? Em outras palavras, se eu não tiver um constrangimento, se eu não permitir ser compungido no meu coração, eu só vou tomar uma decisão. Quantos de nós fizemos aí fora a oração, pedindo para a pessoa, deixa eu fazer uma oração para você receber Jesus, e a pessoa faz espontaneamente, porém, aquilo não é um arrependimento, ela está fazendo geralmente para ser educada, para não se indispor ao que você está propondo. Pode acontecer depois, na tua oração, que o Espírito Santo acompanhe aquela pessoa e ela realmente se arrependa da seu estilo de vida e venha até inclusive se sujeitar ao batismo nas águas. Certamente que pode, porque talvez essa seja a nossa história, talvez isso tenha acontecido com muitos de nós. Então o arrependimento é o primeiro indício de uma decisão sincera. As demais entregas, as demais decisões, elas são só indícios de alguém que almeja, de alguém que deseja, de alguém que quer uma mudança na sua vida, de alguém que quer uma mudança na sua casa. Porém, o ingressar-se em Cristo Jesus passa pelo arrependimento. Eu me arrepender de onde os meus pais se envolveram e atingiu a minha vida e atinge a geração dos meus descendentes,
Eu ter esse arrependimento, isso tem a ver com uma inclusão maior em Cristo Jesus. Esse é um desdobramento. Então, o arrependimento nunca saiu de pauta da vida cristã. Nós sempre vamos ter na nossa caminhada nos arrepender por palavras que proferimos, que ofendem as pessoas, por atitudes, por comportamentos, por formas, até inclusive de nos vestirmos que não é adequado aos princípios do Senhor. Então todas essas coisas vão nos levando para um lugar, e isso tem a ver com um arrependimento. Diga arrependimento. Então, saindo do arrependimento, ou passando pelo arrependimento, eu me insiro em Cristo Jesus. E deixa eu lhes dizer, por que muitas pessoas não querem ser inseridas em Cristo Jesus? Por que muitas pessoas não querem uma caminhada de luz, de projeção de luz sobre as suas vidas? Por que muitas pessoas não querem? Porque não querem se arrepender das coisas erradas que fazem, preferem ficar na escuridão, preferem ficar nas trevas, e algumas até se camuflam de cristãos, mas continuam abraçados às trevas, porque não houve o arrependimento. Porque o arrependimento, ele me conduz então para o segundo batismo, que chama-se batismo nas águas. Diga batismo nas águas. O que é o batismo nas águas? O batismo nas águas, queridos, é para quem passou, se arrependeu e passou a crer. Crer numa nova vida. Os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passou, eis que tudo se fez novo. Como que tudo vai se fazer novo na vida de uma criança? Na medida que ela vai crescendo, ela vai passando por estações na sua vida, ela vai se tornando de uma criança para um adolescente, de um adolescente para um jovem, de um jovem para a vida adulta, da vida adulta para uma pessoa mais madura, de uma pessoa mais madura para um idoso, e daqui a pouco ela está na glória com o Senhor. São desdobramentos no âmbito natural. No âmbito espiritual não é diferente. Nós vamos crescendo, e na medida que entendemos que precisamos ser tratados, o Senhor vai nos tratando. Então, batismo nas águas é para o que crer na obra redentora de Cristo e tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. O que é Senhor? Senhor é aquele que manda. Imagine você chegar na empresa e dizer, não, hoje eu vou fazer esse tipo de trabalho, e o patrão diz, não, mas eu determinei outra coisa. A empresa vai virar uma bagunça. Agora imagine você querer chegar no reino dos céus, querer chegar na glória, e dizer, ei, tem algumas coisas aqui no céu que eu não estou gostando. De volta. Já teve alguém que tentou fazer isso, né? Que era um querubim ungido da guarda, ungido, como ela comenta, a Tânia Teresa, nesse curso que estamos fazendo. Se o cara foi ungido por Deus, imagine o momento glorioso, quando há uma unção aqui, como nós tivemos a alegria, o prazer de ungir a pastora Nair ao pastoreio, ou legitimar esse pastoreio dela, já foi um momento glorioso, foi ou não foi, pastora? Agora imagine Deus, Ele próprio, ungindo o camarada, e nem assim o indivíduo deu valor, e quando ele quis dar uns jeitinhos no céu, quis dizer, ei, eu preciso montar um sindicato aqui, todos da esquerda venham para cá, eu vou dar uma estrelinha para vocês, estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu vou dar uma estrelinha para vocês, então, doravante, mas nem terminou de falar, foi fulminado e veio para a terra nos incomodar. Mas é tudo isso para nós sermos tratados e crescermos. Então o batismo nas águas, ele é um selo, diga um selo. Me ajudem, gente, diga um selo. Diga uma consolidação. Um testemunho público. Sabe do que, queridos? De que mundo você passa a pertencer. Agora eu sou do reino dos céus. Ei,
por onde eu passar, as pessoas, eu estava falando para a Denise, eu fui fazer algumas atividades aí no centro, e no centro histórico, centro da metrópole patobranquense. Então, aí fui num determinado estabelecimento, daí a pessoa começou a me descrever, dizendo, eu conheço a tua família, eu conheço você, tal, e que horas que são, quais os horários dos cultos lá, pastor, porque eu passo por ali, e a minha filha diz, um dia nós temos que chegar na FUV, mãe. Nós não somos mais anônimos. Com isso eu quero lhes dizer, e eu quero realmente, por onde eu passar, as pessoas possam dizer, você é um servo de Deus, você é um homem de Deus, você é um pastor, você é um amado do Senhor, e eu declaro no nome de Jesus, que essa igreja, ela já é conhecida nos céus, mas ela será grandemente conhecida na terra. Por onde você passar, as pessoas vão dizer, você é da FUV. O que é a FUV? É a igreja fonte de unção e vida, onde o Senhor está transformando dia após dia, trazendo cada um de nós para um nível de arrependimento, para nós nos sentirmos inseridos em Cristo Jesus. Então, quando eu sinto isso, então eu me sujeito às águas. Entende quem foi batizado aqui no sábado? Você tomou essa decisão, escute, eu até usei uma alegoria, usando o nome da ida, dizendo como é ida, não tem mais caminho de volta. Então nós estamos acoplados no Senhor, assim somos todos nós já tomamos o nosso passaporte, ou já carimbamos o nosso passaporte só de ida, e não tem mais voltar atrás, amém, queridos? Nós colocamos a mão no arado, e somos daqueles que não olhamos para trás, porque se você olha para trás, o sulco que você está fazendo, cria uma série de ondulações, e quando vai se jogar a semente, tem semente que vai ser botada fora, e aquilo que nós pensamos em produzir, não acontece. Eu quero mostrar para vocês algo também aqui sobre o batismo nas águas, a importância, embora eu já tenha passado para os batizantes, e quem sabe você já conhece por demais esse texto, que se encontra em Atos 8, 35 a 38, pode projetar para nós? Isso, diz assim, então Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Quem é Filipe? Um dos discípulos. Ele chega, corre para essa pessoa que está andando numa carruagem, lendo as escrituras, então ele interpela essa pessoa, ela diz que ela não entende, e ele explica a escritura, e ele diz que a escritura anunciou começando por Jesus, ou anunciando Jesus, e no 36 diz, seguindo eles caminho afora, chegando em certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito se crer de todo o coração, e respondendo o eunuco disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Todos esses que foram batizados, todos aqui que estão na igreja foram batizados. Queridos, essa decisão nossa ratifica que nós cremos que Jesus é o Senhor, que é o Filho do Deus vivo, que é o nosso Senhor, amém, amados? Então, se eu creio que Ele é o meu Senhor, por que eu vou querer dar comando na minha vida? Por que eu vou permitir que outras circunstâncias passem a ditar o que eu devo fazer, se Ele é o meu Senhor? Então esse é o recado para a igreja de hoje, Jesus é o nosso Senhor. Eu quero trazer para vocês ainda nesse nível de arrependimento, aí eu vou fechar essa parte e vou para a terceira explicação. Prometo para vocês que eu não vou me delongar muito, porque tudo vai ser mais rápido agora. Mas eu preciso passar para vocês algo assim, que eles até falei ontem no batismo, que às vezes nós abraçamos a fé, às vezes nós
passamos a fazer parte de uma igreja, passamos a fazer parte de um corpo, mas sem nenhum entendimento, e em razão disso nós corremos o risco de tropeçarmos, corremos o risco de ser mau testemunho e assim por diante. Em Atos, eu não passei para ele esse texto, aqui fala que havia uma pessoa que extorquia os outros, se dizendo mágico. Sabe aqueles videntes, aqueles que leem as mãos, aquele que faz uma série de coisas, ou charopada, ou pagelanças e assim por diante, e ganha e vive à custa do povo. Esse era o camarada chamado Simão. E veja o que aconteceu. A Bíblia diz que naqueles dias, de novo aqui Filipe, desceu para um determinado lugar e batizou homens e mulheres. E essa pessoa, olhando o que estava acontecendo, ele também se submeteu à fé. A Bíblia diz que ele abraçou a fé e foi batizado. Porém, a prova que ele não tinha arrependimento é que depois que ele percebeu que os apóstolos estavam impondo as mãos sobre as pessoas, e as pessoas eram cheias do Espírito Santo, e ele não tinha ainda essa graça, ele ofereceu dinheiro para os apóstolos, para comprar esse poder, para ele também fazer a mesma coisa. O que é isso, queridos? É uma atitude de quem não passou por arrependimento. Quer ver? Capítulo 8 de Atos, aqui fala no versículo 9, diz: ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, e insinuando ser ele um grande vulto. Agora, versículo 12, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Versículo 13, o próprio Simão, está projetando ali, para vocês perceberem, o próprio Simão abraçou a fé, diga, abraçou a fé. Sabe o que é abraçar a fé? Eu creio nisso, eu estou junto, mas só de fachada, mas só de entusiasmo, mas só no embalo. Em razão disso ele foi batizado também. Olha, o próprio Simão. Por quê, queridos? Porque quando a pessoa diz: eu creio no Senhor Jesus, pastor, eu quero ser batizado, o pastor não pode negar o batismo, mas a responsabilidade da mudança, da transformação tem a ver com a própria pessoa, porque a salvação é individual, a menos que eu perceba que tem algumas atitudes que não são adequadas para aquele momento. Mas se eu não enxergo isso, a responsabilidade é da pessoa, e essa era a responsabilidade desse Simão. Então o próprio Simão abraçou a fé, e tendo sido batizado, diga batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ou seja, percebia como a igreja é uma igreja convidativa, como a igreja são formadas de pessoas que se importam uns com os outros, como a igreja, muitas pessoas são curadas, são ajudadas, são restauradas. Aqui até casa foi construída para pessoas que frequentaram a igreja, é ou não é, Nair? Com que propósito? Abençoar alguém. Então muitas pessoas enxergam isso e dizem: eu quero fazer parte desse povo, eu quero andar com esse povo, porque vê entusiasmado tudo o que vai acontecendo. Alguns são assistidos com cesta básica, outros até roupas recebem. Quem vem aqui no bazar e diz: eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu estou sem vestimenta, o pessoal aqui da terceira idade veste essa pessoa. Estou certo, Nair? Então, se você precisar de roupa, vem aqui que a Nair vai te vestir. Brincadeira. Escute aqui, versículo 17, me ajude lá, Henrique. Então, versículo 16, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome de Jesus. Então,
lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Camarada, sem nenhum arrependimento, sem nenhum comportamento do reino dos céus, querendo receber a manifestação do Espírito Santo. Eu vou mostrar para vocês agora no batismo, na sequência, que tem o batismo no corpo e na sequência acontece o batismo no Espírito Santo. Agora veja o que o apóstolo falou para ele, versículo 22: arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Ou seja, você é uma pessoa, aí ele continua dizendo: pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Era uma pessoa iníqua, era uma pessoa tomada de coisas erradas. No entanto, ela também se batizou, ela desceu as águas, ela acompanhava o povo. Mas, amados, compreende, se não acontecer um nível de arrependimento das coisas erradas que praticava-se outrora e continua praticando, o Espírito Santo não vai se manifestar na vida dessas pessoas. Quantos querem a visitação do Espírito Santo? Isso, agora, esse desejo é lícito, porém, esse desejo vai acontecer na medida que o Espírito Santo enxergar em cada um de nós um vaso sujeito a Ele, um vaso que experimenta das águas do Senhor. Amém, amados? Então deixa eu falar para vocês agora, terceiro batismo. Diga: batismo de arrependimento. Diga: batismo nas águas. Diga agora: batismo no corpo. Quem é o corpo? A igreja. Quem é o corpo? O próprio Jesus. Tem muitas pessoas que dizem: eu sou de Jesus, mas eu não quero fazer parte de um corpo. Está negando Jesus, está negando a manifestação de Jesus. Por quê, queridos? Quando nós viemos aqui tomar da ceia, eu estou me alimentando do corpo de Cristo. Quando eu estou lendo a palavra, eu estou me alimentando do corpo de Cristo. Quando eu estou recebendo uma pregação como vocês estão recebendo, vocês estão se alimentando do corpo de Cristo. Os que estão aí fora e negam a igreja, e negam estar com a igreja, estão negando o alimentar-se do corpo de Cristo. Dizem ou proclamam, dizendo: eu sou de Cristo, ou seja, eu só aceito a cabeça. Você já viu só uma cabeça ensinando? Domingo que vem, aqui virá algo especial. Meu corpo vai ficar em casa, só vou mandar a cabeça para ministrar para vocês. Quantos virão no culto? Ninguém. Existe a mula sem cabeça. Agora imagine a mula sem corpo, só a cabeça. É muito pior. Então esse entendimento do corpo de Cristo é muito importante quando a pessoa está desigrejada. Parece agressiva essa palavra, mas não tem outra forma de falar. Desigrejada é fora da igreja. Quando ela está desigrejada, ela está negando o corpo. Veja o que a palavra diz: mas eu sou igreja em casa. Ninguém é igreja sozinho. Compreende isso? Você é templo do Espírito Santo. Você é tabernáculo de Deus, onde o Espírito Santo habita, onde o Espírito Santo se move. Mas se eu nego Cristo, se eu nego o corpo, se eu nego Cristo, eu estou abrindo mão disso também. Eu estou abrindo mão de ser templo, eu estou abrindo mão de ser tabernáculo, porque igreja é congregação, é o povo reunido para adorar o Deus Todo-Poderoso. Amém, queridos? Isso é igreja. Então o batismo no corpo é o anexar-se a uma comunidade de fé, é o incluir-se de forma voluntária e espontânea ao corpo de Cristo. Por que de forma voluntária e espontânea? Domingo tem culto, eu não posso ir só porque o líder vai me chamar a atenção lá na célula, dizendo: ei, quem não foi no culto, levante a mão. Pecador,
Perdeu o foco, saiu da direção. Eu falo isso lá, os homens sabem disso, né? O teu foco é andar com o povo de Deus, porque quem não andava com o povo de Deus no deserto, ficava à disposição das víboras, e a terra se abria e muitos eram engolidos, porque não queriam ouvir a voz de Deus. Ou seja, sair da congregação tem esses riscos. E aí, amados, a forma como eu me anexo ao corpo. Deixa eu mostrar o texto para vocês. Efésios 1, 22 e 23. Henrique, põe lá para mim. Falando sobre Jesus: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser, me ajudem queridos, para ser, diga o cabeça, para ser o cabeça, sobre todas as coisas deu a igreja. Agora versículo 23, o qual é o seu corpo. Está falando de quem? Da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, está testificando aqui no livro de Efésios, a qual é seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. E para eu finalizar, essa necessidade de você fazer parte de um corpo de forma voluntária e espontânea e desejar participar. Deixa eu só abrir um pouco mais o leque aqui nessa questão. Queridos, tem uma situação entre você ir na igreja e você ser igreja. Por quê? Quando eu participo de um organismo vivo, eu influencio nesse organismo, eu faço parte desse organismo, logo eu sou esse organismo. Quando eu olho para minha mão, ela não é nada se ela estiver fora do meu corpo, logo ela é o próprio corpo. Quando eu olho para os meus pés, se você olhar a questão orgânica da igreja, onde fala sobre pés, mãos, olhos, ouvidos e tal, você vai perceber, defendendo-se a ideia de que não tem como um membro viver sozinho, porque acaba, vou usar a palavra feia aqui gente, apodrecendo, necrosa. Quem é da área da saúde aqui como a Lia sabe disso. Perdeu um dedo, tem que correr para o hospital para tentar suturar de novo, para tentar colocar, para ver se às vezes ainda não consegue. Agora, tem membros que ficam semana, ficam meses sem acessar o corpo. Gente, corre o risco de necrosar. Qual o risco? Batismo no corpo é fazer parte. Por isso eu glorifico a Deus, que nós, não sendo muitos aqui, a grande maioria ajuda, trabalha. Nós temos aqui a equipe de idosos que trabalha com afinco, nós temos o pessoal lá da mídia, nós temos os líderes de célula que movem as células, que são introdutores. Nós temos trabalho agora com os juniores, onde os jovens que já têm o trabalho de jovens e que vão estar envolvidos com o JUAD. Nós temos uma igreja que interage. Se você não interage, nós temos o grupo de casais, nós temos a equipe de ensino, nós temos a equipe de evangelismo, nós interagimos, os intercessores. Então seja um desses, que você vai se sentir amplamente batizado no corpo. A última palavra que eu quero deixar aqui é Hebreus 10, 24 e 25, projeta lá para nós, abençoado, que diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Uma consideração de uns para com os outros, uma preocupação de uns para com os outros, estimulando em amor, para que essa pessoa ela esteja apta a fazer boas obras. É isso que o texto está dizendo. E na sequência ele encerra no 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações,
E tanto quanto vedes que o dia se aproxima, ou seja, você que é uma pessoa efetiva, comprometida, batizada no corpo, você deve fazer admoestações a respeito de outras pessoas. O que é uma admoestação? É chamar a atenção da pessoa, dizer: querido, o dia do Senhor está próximo. Você quer sentir-se fora daquilo que o Senhor permitiu como um batismo, é a manifestação da igreja? Você quer dizer que ama o corpo de Cristo e não se importa com os teus irmãos que estão se reunindo lá, adorando o Senhor? Isso é uma admoestação. Uma exortação é quando você diz: glória a Deus, porque você é uma pessoa junta conosco, você é uma pessoa que caminha conosco, você é uma pessoa comprometida. Isso é uma exortação. Mas uma demonstração é quando, como eu usei no batismo, você não é um bajulador, você é alguém que vê a necessidade da pessoa e diz: ei, eu preciso trazer uma palavra em amor, mas eu não posso bajular você, eu tenho que falar a verdade, e a verdade é essa: temos sentido a tua falta, temos sentido, olha, como que está a sua vida. Aí você começa a falar com a pessoa, você percebe que ela está sendo necrosada, que não está cheirando bem. Por quê? Porque quem anda em Cristo exala o bom perfume de Cristo, amém, queridos? Que tipo de perfume nós temos exalado nesses dias? Demonstra como está a nossa atividade no batismo do corpo. O próximo é o batismo no Espírito Santo. Pastor, por que falar só agora do batismo do Espírito Santo? Não é tão importante o batismo no Espírito Santo? Primeiro se falou de arrependimento, depois batismo nas águas, depois batismo no corpo. Agora que vai falar do batismo no Espírito Santo, sendo o Espírito Santo o Senhor que age em nós. Sabe por quê, queridos? Porque se eu não tiver arrependimento, eu não vou literalmente me sujeitar ao batismo das águas, e se eu não me sujeitar ao batismo nas águas, eu não vou estar no corpo, e se eu não estiver no corpo, como o Espírito Santo vai se derramar? Como o Espírito Santo vai me visitar? Se eu não tiver esse desejo. Mas pastor, eu conheço pessoas que foram visitadas nas suas casas e o Espírito Santo desceu sobre elas, mas daquela hora em diante elas compreenderam o que é o corpo de Cristo e passaram a fazer parte de uma congregação, amém, amados? Então deixa eu lhes dizer sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma capacitação sobrenatural de poder, diga poder, com a finalidade de nós servirmos o corpo. Olha, então, para que eu quero o batismo se eu não vou servir ninguém? É o Simão que quer batismo para as pessoas dizerem: uau, ele tem poder, ele põe as mãos sobre mim e fogo aparece, eu fico eletricutado de cima a embaixo, eu caio, eu desmaio, eu levanto, eu rolo, porque o cara é um poderento. É assim, esses são os Simãos desses dias. Então, quando eu estou inserido no corpo, eu estou sujeito ao batismo no Espírito Santo. Atos 9, de 2 a 7, põe lá para mim, eu vou ler para vocês. Perguntou, quando os discípulos se depararam com um número de pessoas, a saber 12 pessoas, casualmente tem a ver com o número dos apóstolos, mas não eram os apóstolos, que eram os apóstolos se deparando com essas pessoas. Atos 9, de 2 a 7. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. É Paulo que está falando. Então Paulo perguntou: em que... Oi? Eu dei errado? Desculpe. 9, eu falei 9? Atos 9, não é mesmo? Verdade. 9, só faltou um aqui, Luiz, ainda bem que tem os teólogos aí de plantão que nos ajudam. Então é 19, de 2 a 7, vai lá, abençoado, te derrubei o marido do povo aqui então, conseguiu? Está aí. Perguntou-lhe: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes?
Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam, e eram no todo uns 12 homens. Compreenderam, queridos? Eles sequer tinham sido batizados nas águas, eles só tinham sido batizados por João, o batismo do arrependimento. Eles não tinham experimentado, nem ouviram falar do Espírito Santo. Então Paulo, olhando para eles, disseram: vejam, lembra que eu falei? Há um só batismo, diga, só um batismo. Como que eles batizaram então de novo esses camaradas, se eles já tinham sido batizados? Se o batismo não é em Cristo, esse batismo precisa ser revisto. Por que você foi batizado no romanismo quando criança? E agora que você entende, então você vai ser batizado em Cristo, porque esse é o batismo verdadeiro. Porque os que foram batizados no romanismo como eu, precisou-se ratificar o meu batismo, que é o batismo em Cristo. Então Paulo, olhando para eles, disse: vocês foram batizados em João, então eu quero consolidar o batismo de vocês, legalizar, legitimar o batismo de vocês. Vocês serão batizados em Cristo. Quando eles foram batizados no corpo, diga no corpo, que é em Cristo, então eles ficaram aptos para receber das benesses dos céus, ou seja, do derramar do Espírito Santo sobre eles. Então Paulo impôs as mãos sobre eles, eles falaram, eles falavam em línguas e profetizavam. Quantos querem falar em línguas e profetizar? Tem muita graça, muito poder, muita manifestação divina para o Senhor derramar sobre as nossas vidas. Porém nós precisamos sair das nossas amarras, das nossas conjecturas, dos nossos achismos, das nossas idiosincrasias, e voltarmos para o Senhor. Todas as palavras que eu falei bonitas têm a ver com resistência, tem a ver com dureza de coração. Quando eu deixo o meu coração como de uma criança, o Senhor derrama abundantemente, porque uma criança, ela não se importa como o pai está, se o pai está de terno branco, se o pai está a caráter. Ela saiu do brinquedo, lá está toda arranhenta, ou está lá na terra, ela corre para os braços do papai. Ela não diz: papai, me dá licença, eu posso te abraçar? Você está tão bonito, você está tão preparado para uma festa, eu posso te abraçar? Não, a criança chega e se arroja nos braços do pai. Assim nós temos que ser nesses dias. Nós não temos que fazer cerimônias. A Bíblia diz que é para nós entrarmos ousadamente no santo lugar, onde o Senhor se manifesta, e corrermos para dos braços do nosso Deus. Amém, queridos? Isso fala de uma atitude de criança, de quem deseja. Então o Senhor, Ele derrama a sua graça, o seu batismo no Espírito Santo sobre aqueles que querem a sua presença. Últimos dois aqui vou passar só rapidamente, tá, queridos? Vou ler o texto, que tem também, os teólogos elencam entre esses batismos que eu falei, alguns elencam até mais, ou propõem até mais, falam até do batismo em Moisés, mas eu vou falar só sobre o batismo no fogo e batismo no sofrimento. O batismo no fogo tem a ver com também a manifestação do Espírito Santo, mas especialmente com o momento em que o Senhor nos tira, o Senhor nos separa, e nesse tempo nós passamos por um trato, nós passamos por uma purificação, nós passamos por uma depuração, nós passamos nesse momento por uma santificação, um preparo. Para quê, queridos? Para nos prepararmos para o ministério, para servirmos as outras pessoas, para dizer: esse é o meu chamado. Então, os que têm chamado, eles passam pelo batismo no fogo, nós passamos por isso.
Nós passamos por lutas, por dificuldades, e que tinha tudo para fazer com que nós nos descaminhássemos, nós saíssemos do prumo, nós saíssemos da visão, porém o Senhor nos manteve. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que passaram por lutas, por dificuldades, por sofrimentos, por fogo queimando as suas entranhas, mas vocês estão aqui para a glória do Deus Pai, amém, queridos? Tem o seu batismo no fogo. Mateus 3,11 diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento. João Batista: mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Então vem o batismo do Espírito Santo, a manifestação. Eu me torno cheio do poder da glória de Deus e vou ajudar o corpo, mas existe também um momento em que eu preciso ser preparado. Amém, amados? O último versículo, o último ponto que eu quero falar é o batismo do arrependimento. Se nós fôssemos procurar escolher, esse é o que ninguém gostaria de passar. Oi? Não, batismo de sofrimento. Quantos querem passar pelo batismo de sofrimento? Ninguém. Se nós fôssemos escolher, ninguém iria querer passar. Mas deixa eu lhes dizer, na Bíblia você vai encontrar, Jó passou por o batismo de sofrimento, mas no final, o Senhor abençoou ele 10 vezes mais. Qual outro personagem que passou por um batismo de arrependimento? O próprio Jesus. Sofrimento. O próprio Jesus. Jesus, no seu martírio, a Bíblia diz que no Getsemane ele começou a derramar gotas de suor como sangue. E em Lucas 12:50, escute o que ele diz, ou veja ali, ele vai projetar: tenho, porém, um batismo, diga um batismo, com o qual hei de ser batizado. Ele já havia sido batizado, Jesus já tinha sido descido às águas, João Batista já tinha batizado Jesus, e aqui em Lucas 12:50, Jesus tem o batismo lá no início dos evangelhos. Então aqui em Lucas 12:50 ele está dizendo: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Ou seja, ele sabia que ele ia passar pelo martírio, ele sabia que ia passar pela cruz. Para finalizar, batismo de sofrimento é quando o servo ou as servas de Deus se deparam com lutas, com afrontas, com perdas, com injúrias, com perseguições, com tribulações, até mesmo em face da morte, são martirizados. A gente sabe que no Oriente Médio, ou nos lugares que são fechados para o Evangelho, quantas pessoas se submetem à morte, mas não negam a Cristo. Isso é um batismo de sofrimento. Por isso eu falei, se nós fôssemos escolher, esse nós não iríamos passar. Mas, queridos, se a tribulação, a perseguição acontecer da noite para o dia, para que eu e você estejamos preparados para reinar com Cristo na glória, nós devemos entender que esse batismo pode nos alcançar, que ninguém vai escapar desse batismo. Porém, enquanto nós estamos fofos, estamos livres, enquanto só precisamos experimentar alguns arrependimentos nas nossas vidas, só precisamos nos entregar ao Senhor Jesus, precisamos nos acoplar ao corpo, e aí então receber o derramar do Espírito Santo, e em consequência disso, também passarmos pelo batismo do último que eu falei aqui, batismo do fogo, quando passarmos até por essa preparação, para que estejamos aptos, até se o sofrimento nos alcançar, nós estejamos preparados. Amém, amados? Falei para vocês que essa seria uma palavra que abordaria os que se batizaram, mas tem a ver com toda a igreja. Se eu e você não ouvir dessas seriedades,
A minha caminhada cristã será uma caminhada de um viés leviano, de um aspecto meio que superficial, de quando eu acesso a igreja, quando eu achar que deve, eu me importo com Cristo quando eu achar que deve, eu como quando eu achar que devo, eu estou ajudando um abençoado, e inclusive ele está aqui na igreja, estou ajudando ele, eu estou munindo, mandando uma série de versículos, mandando uma série de perguntas, para que ele coma dessa palavra, para poder se sentir fortalecido no Senhor. Então nós precisamos ser levados para esse lugar. Essa igreja, ela será conhecida como uma igreja que não negocia as verdades de Deus, mesmo que alguns torçam o beiço, mesmo que alguns não gostem, nós não podemos negociar. A palavra de Deus precisa ser liberada. Amém, queridos? Fiquem em pé, nós vamos orar. Vocês vão cantar, eu encontrei meu bem maior? Acho que sim. Qual é o teu bem maior? O teu bem maior, queridos, é o meu e o teu coração entregue nas mãos do Senhor. Aquele que encontrou um campo onde havia uma mina, ou havia uma pérola, ou havia algo valioso, a Bíblia diz que ele vendeu tudo e comprou aquele lugar. Nós devemos ser esses, que entendemos que, assim como somos inseridos em Cristo Jesus, eu tenho que negociar as coisas lá fora, deixar as coisas que me dominavam e me entregar nas mãos do Senhor. Amém? Estenda as mãos para frente, eu quero orar, pedir ao Senhor que abra o nosso entendimento. Quando eu digo nosso, eu estou me incluindo. O Senhor faça obra na minha e na tua vida. O Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que nós não nos conduzamos só no nível da superficialidade, ou só onde as nossas vistas no âmbito natural enxergam, mas que nós passemos a ter os nossos ouvidos destapados, para ouvir os pormenores da palavra de Deus, daquilo que o Senhor quer trazer para nós, como sustento. Pai, eu oro pela tua igreja nessa noite, eu rogo, meu Deus, no poder do nome de Jesus, que nós nos achemos completamente inseridos em Cristo Jesus, batizados em Cristo Jesus, acoplados em Cristo Jesus, para que todas as demais coisas, todos os demais desdobramentos que nos capacitarão, abrirão os nossos olhos para enxergar o que o Senhor deseja mostrar para nós, venha sem detença nesses dias. Pai, eu oro, meu Deus, Pai, por cada faixa etária dessa casa, para que o Senhor ministre, Pai, como nos dias de Samuel, ministre, Pai, naqueles da tenra infância, como nos dias de Joel, o Senhor levante os profetas dessa casa, Senhor, Pai, como nos dias em que o Senhor falava com os idosos, o Senhor falava com as mulheres, o Senhor falava, Pai, com os jovens, que o Senhor abra os céus sobre essa igreja, e essa igreja, Pai, tenha sempre o coração, sempre tenha os ouvidos liberados para ouvir da tua direção e do teu conselho. Amado Deus, eu clamo, Pai, que essa semana seja uma semana onde coisas que precisamos nos arrepender, para não perdermos, Senhor, o foco do reino dos céus, para não perdermos, Pai, o foco de onde nós nos achemos acoplados, que o Senhor nos tome pelas mãos, e esse tempo, Pai, seja um tempo especial na vida do teu povo, em nome de Jesus. Enquanto nós vamos adorar mais uma vez, eu encontrei meu bem maior, pelo menos essa parte. Eu quero desafiar você, como disse a pastora Elinice no início, exerça o teu carinho de uns pelos outros, abrace quem está próximo de você, saia do seu lugar e diga: ei, que bom que é congregar com você, que bom que é estar nesse lugar, que bom que é aprender com você. Amém, queridos?